E aí, segundo ano, tudo bem? Preparados para mais uma aulinha de geografia? Então, gente, eu quero dizer que para vocês essa aula talvez não seja muito interessante, porque vocês já leram todinha a nossa unidade na apostila, certo? Eu tenho certeza que vocês são alunos muito estudiosos e já leram tudinho. Mas se por um acaso alguém ainda não aproveitou aquela coisa de pegar o material novo e ler, eu fiz um breve resuminho das questões que nós vamos abordar no capítulo 16, que fala sobre espaços agrários. No volume anterior, o que a gente estudou? A gente estudou principalmente as populações, lembram? E agora nós vamos ver algumas atividades dessa população, tá? A apostila traz pra gente essa imagem aqui do Portinari de 1884. O que essa imagem tem a ver com os nossos espaços agrários hoje? Pensem comigo. O que tem a ver? Muito simples, nada. Os nossos espaços agrários de hoje são assim? É assim que vocês imaginam? Eu acho que não. Então é justamente isso que a imagem quer mostrar pra gente, que como mudou essa questão agrária no Brasil e no mundo, tá bom? E por que estudar isso? Principalmente pelo seguinte: você acordou, tomou o seu Nescauzinho, ou, ai professora, eu não gosto de Nescau, eu tomei meu café. Tá, da onde que vem esse alimento? Vem do campo. Você tá vestindo o que agora? Pijaminha, bem quentinho, moletom? Da onde que vem essa tua roupa? Vem do campo, produção de algodão, principalmente. Ah, professora, eu nem uso roupa. Eu só fico aqui com meu celular, com meu smartphone, ou com meu iPhone, ou com meu computador. Da onde que vem os metais que fazem as placas ali e tudo mais? Vem principalmente da atividade de extrativismo mineral. Então, assim, tudo que nós temos hoje, ele vem principalmente das atividades que a gente chama ou do campo ou atividades extrativistas, tá? E é isso que a gente vai aprender hoje. Algumas atividades do primeiro setor da economia, do chamado primeiro setor. Então vamos lá, conceitos básicos. Lá por 1940, eles designaram que campo, né, ou espaço rural era uma coisa e cidade era outra. Por quê? Porque geralmente você tinha as cidades aqui e a roça, o campo, mais afastado. Hoje, se vocês pensarem em Colombo, a nossa cidade, onde está a nossa escola, alguns moram em outros lugares. A gente não tem, se você pega o carro, anda lá uns 20 minutinhos, se você não entra numa zona rural, não sei se alguém mora próximo de zonas rurais, onde você tem chácaras, você tem fazendas, você tem pesca e pague, não é meio próximo? Então, esse conceito de 1940, ele já está um pouquinho defasado, porque hoje a gente tem sim os grandes centros urbanos, só que a nossa zona rural ela não está mais tão afastada, tá? Vamos falar um pouquinho dos setores da economia. Em 1940, a gente ainda, na época principalmente do Getúlio Vargas, foi dividido os setores da economia para facilitar o entendimento. Então a gente chama de setor primário tudo que tem a ver com agropecuária, silvicultura, extrativismo vegetal e mineral, a caça e a pesca. Nós já vamos ver com calma cada um deles. Setor secundário, indústria, geração de energia e construção civil. Então isso pertence ao setor secundário. E o setor terciário, principalmente prestação de serviços, comércio, telecomunicações, fornecimento de energia, serviços públicos e as bolsa de valores, tá? Como o nosso mundo ele é líquido, ele é fluido, tá? Principalmente a geração de vocês vai perceber que tudo muda muito rápido. Ainda não se tem uma divisão exata do que seria o setor quaternário. Mas se vocês pararem para pensar um pouquinho, tem muitas atividades que não se enquadram em nenhum desses daqui. Então, já está se convencionando o setor quaternário, que diz respeito a quê? A pesquisas científicas e a tecnologias da informação, tá? Apesar deles serem divididos, se vocês observarem, toda a produção, toda a cadeia produtiva, ela vai passar por todos os setores. Pensa comigo. Vamos pegar, por exemplo,
a roupa nossa, né? De algodão. Então eu tenho a agricultura cultivando o algodão e tudo mais, que vende, ou às vezes o próprio cara que tem a plantação de algodão vai vender para a indústria, que vai fazer o beneficiamento desse algodão, transformando em fio e depois em tecido. E depois eu tenho a prestação de serviços, que vai vender esse vestuário pronto, né? E posso ter também aqui a questão da pesquisa. Hoje em dia nós já temos tecidos inteligentes e tal, hipoalergênicos, que passa por aqui, tá bom? Ou temos também a tecnologia da informação, criando programas e softwares e até mesmo um maquinário novo para beneficiar esse algodão. Então, assim, todos os produtos, geralmente, eles passam por todos esses setores. Essa divisão é mais para a gente entender como isso funciona no mundo, tá? Próximo slide. A relação entre o espaço rural e o espaço urbano. Quando que começou isso? Principalmente com a Revolução Industrial que aconteceu lá no século XVIII. Então pensem comigo, tentem lembrar das suas aulas de histórias passadas. Lembra lá a primeira Revolução Industrial, o maquinário, a maneira de se fazer as coisas em larga escala, cada um faz uma coisa. A poluição, porque as máquinas eram principalmente a vapor e para fazer esse vapor usavam principalmente o carvão mineral. Então se queimava o carvão mineral, gerava-se o calor que esquentava a água e que dava movimento, né, através da combustão para essas máquinas. Então aqui eu tenho algumas ilustrações que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Aqui, eu não sei se é possível, quem sabe depois eu dou um zoom, vocês têm uma fábrica de tecido, tá? Lá do século XVIII. Aqui ela já tá um pouquinho melhor, ó. Aqui é uma ilustração, aqui já é uma fotografia ainda em preto e branco, tá? E aqui eu tenho as cidades que começam a abrigar essa indústria para beneficiar, né, esse algodão que vem lá da zona rural. Eu tenho aqui também o chamado êxodo rural. A princípio, vocês lembram lá na Idade Média que todo o feudo era construído ao redor de uma zona rural, onde as pessoas plantavam para se alimentar. Com a Revolução Industrial, acontece um movimento migratório, as pessoas saem da roça e vão para as cidades, tá? E isso vai ocasionar várias transformações no nosso mundo, certo? Para chegar ao que a gente conhece hoje. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês conseguem ver essas duas mariposas? Lembrem também das aulas de biologia. Lembra o que é a seleção natural? Com essas transformações na cidade, observou-se o seguinte, que os prédios começaram a ficar mais sujos de fuligem por conta da poluição das fábricas. E os insetos que pousavam nesses prédios começaram a mudar de cor. Então, o que acontecia? Eles observaram que os insetos que se adaptaram e ficavam da mesma cor que o prédio sobreviviam mais. Por quê? Porque os insetos que continuaram com a sua coloração natural, mais clarinhos, eram mais suscetíveis a predadores. Então era mais fácil um passarinho enxergar lá uma mariposa mais clara do que uma escura. Então a biodiversidade, a vida, foi se adaptando a essa nova realidade transformada pelo homem. Então já começa aqui também os impactos ambientais, tá? Agora a gente vai ver do setor primário, lembram lá? Setor primário? Quais são as principais atividades que englobam esse setor, tá bom? Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho da agricultura. E se falando um pouquinho de agricultura, nós vamos conhecer algumas peculiaridades, alguns conceitos que vocês têm que ter fresquinho na mente aí. Eu tenho principalmente dois tipos de agricultura, a intensiva e a extensiva. A intensiva, como o próprio nome já diz, é mais intensa, é a voltada principalmente no agronegócio, quando eu tenho agricultura para ganhar dinheiro, lucro, objetivando isso. E o foco é na produtividade, então eu quero produzir mais em menos tempo e, consequentemente, ganhar mais. E tenho a chamada agricultura extensiva.
tá? Que é aquela agricultura mais camponesa, agricultura familiar. Ela é mais voltada para a subsistência de um núcleo de uma família, tá? E eu tenho também diferentes modalidades agrícolas, tá? Eu tenho a convencional, que geralmente é utilizada na intensiva, no agronegócio, que usa transgênicos e agrotóxicos, que é principalmente a agricultura que alimenta a maioria de nós, né? E tenho a agroecológica, que é essa agricultura mais familiar, do pequeno produtor, que ela vai usar as sementes crioulas, como fertilizante ela vai usar principalmente a biomassa, tá? E tenho também a agroflorestal, que é um tipo de agricultura que está se desenvolvendo hoje, que ela é o quê? Como vocês sabem, a gente já produz há muito tempo comidas, cereais no mundo para alimentar toda a população mundial. E por que tem tanta gente com fome? Porque não é doado esse excedente. Então vocês sabem que muita coisa vai para o lixo, tá? Do que é produzido. E a gente está acabando com o nosso meio ambiente com esse cultivo excessivo de alimentos que daria para alimentar a população mundial, mas nós não estamos alimentando. Uma alternativa, por isso que ele está verdinho aqui, é a agricultura agroflorestal. O que é isso? É quando eu cultivo os alimentos que eu quero, aproveitando principalmente a floresta nativa daquele local, ou as árvores daquele local, árvores frutíferas às vezes, tá? Então aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algumas ilustrações. Primeiro, eu tenho aqui as sementes crioulas. O que são sementes crioulas? São as sementes naturais. Sabe, não sei se vocês já fizeram isso na casa de vocês, ou já viram a avó fazendo e tudo mais, né? Que eu sou meio tia, é mais comum isso pra mim. Mas pra vocês que são assim, todos jovens, é um pouquinho mais raro. Sabe quando a gente deixa secar alguma coisa pra pegar a semente? Secar a semente da abóbora e guardar algumas sementes e tal. Não sei se vocês já viram isso. Então essas sementes crioulas são as sementes nativas, naturais, que você vai lá, planta, colhe e guarda algumas pra replantar novamente, tá? Isso aqui é mais comum na agricultura extensiva, na familiar, tá? E principalmente na agroecológica e na agroflorestal. Esses produtos aqui, hoje em dia, tendem a ser mais caros, porque são mais saudáveis, tá? E agora, na nossa época tecnológica, nós temos as sementes transgênicas, que tem se tornado alvo de debate pelo seguinte: por ser algo muito novo, a gente ainda não sabe se elas fazem bem ou mal para a saúde. E algumas dessas sementes, elas são híbridas, então elas são modificadas em laboratórios e às vezes elas não são sementes, nós podemos comer, não é mesmo? Podemos alimentar o gado e tudo mais, mas elas às vezes não são capazes de se reproduzir. Algumas dessas sementes são estéreis. Você planta, colhe, come aquilo, vende e tal, mas se você jogar na terra, ela não se reproduz. Então a gente tem um risco aí muito grande, tá? E não se sabe ao certo o que essas sementes são capazes de fazer no nosso organismo. Queria chamar a atenção de vocês também aqui, ó. Vocês com toda certeza já viram esse leite no mercado, o leite Terra Viva. Ele é um leite feito numa cooperativa de trabalhadores sem terra. Lembram todo o movimento sem terra? Nós vamos até estudar isso daqui nas unidades mais para frente. Foram assentados e é um dos poucos casos que deu certo. O que acontece? Tem lá alguém que tem um monte de terra para especulação às vezes. Já explico melhor o que é isso. Então o governo faz o assentamento sem terra, o assentamento desses sem terras. O que é assentamento dos sem terras? É quando o governo pega aquela terra que está lá parada, que disse que é de um dono só, e divide para esses camponeses, para essa população rural trabalhar naquela terra. Esse daqui é um dos poucos exemplos que deu certo, tá? Que eles criaram uma cooperativa de criação de gado e fazem produtos de laticínio, tá? Então assim, você tirou a terra desses grandes latifundiários e você distribui essa terra de maneira mais correta, e isso dá certo, porque você dá emprego, você dá renda para essas famílias e tem uma produção, tá? Então vamos lá. Uma coisa que eu gostaria muito que vocês pensassem é assim:
Primeiro lugar, você lembra que eu citei a prof de biologia quando a gente falou de seleção natural? Citei a prof de história porque a gente falou do que aconteceu durante a Revolução Industrial, né? Então a gente não pode deixar que a geografia seja apenas aspectos de dados, só informação. A gente tem que lembrar do potencial humano, do nosso capital humano, do que isso impacta em nós, seres humanos, tá? Então aqui eu tenho algumas imagens para vocês. Aqui, ó, eu tenho exemplos da agricultura agroflorestal. Vocês estão vendo aqui a banana, o milho, aqui a gente tem algumas, são hortifrutis, eu não sei exatamente qual é essa folhagem, mas ela está no meio da floresta, estão vendo? Então eu tenho uma diversidade de culturas aqui, que não vai assorear o meu solo, que vai me permitir uma produção mais diversificada, né? Aqui também, olha só, as árvores, aqui eu sei que é alface, temos couve, tá? Tudo plantado junto. Tenho também aqui, ó, o pessoal aplicando agrotóxico numa plantação. Então pensem que eles estão todos protegidos para aplicar isso daqui e depois a gente vai comer sem nenhuma proteção. E aqui eu tenho duas fotos, tá? São pessoas que aqui no Brasil vocês sabem que tem uma grande briga por essa questão do uso dos agrotóxicos, porque aqui são liberados agrotóxicos que já foram proibidos no mundo inteiro. Então eu tenho aqui esse senhor que teve uma lesão muito séria por conta dos agrotóxicos do lugar. E tenho aqui também essa foto de um ensaio de um argentino. Ele fotografou uma vila inteira prejudicada pela intoxicação pelo uso de agrotóxico. Então não é balela, sabe? É uma questão muito séria que a gente tem que rever. Ainda sobre a agricultura, tá? Eu tenho ainda vários tipos de agricultura. A agricultura de subsistência, que é aquela familiar, tá? Que as pessoas plantam para principalmente poderem sobreviver. Pode ocorrer a comercialização do que sobra daquilo ou não, tá? E eles geralmente trabalham na base da troca. Então eu planto o milho, você planta arroz, a gente troca e fica tudo por aí. Fica tudo certo. Agricultura comercial, prioritariamente destinada ao mercado, tá bom? Então é uma agricultura em que as pessoas às vezes nem moram nas suas fazendas, administram à distância. Vocês sabem que hoje em dia dá para fazer isso, né? Antiga, na verdade, não tem mais tanta distância. E você tem essas pessoas que criam, que plantam, simplesmente para vender, com foco em vender. E eu tenho daí vários sistemas que são empregados, tá? Lembra que eu falei da questão humana? Então vamos pensar. A agricultura de subsistência, tá? Ela vai exigir mais mão de obra. Então as pessoas trabalham a vida inteira em prol daquilo. Na agricultura comercial, primeiro porque eu já tenho a modernização dos campos. Então vocês sabem que hoje em dia é tudo muito mais automatizado, né? Tem o trator que planta, tem o trator que colhe, tem o trator que ensaca. Então você reduz muito essa mão de obra. E não se tem a preocupação de dar emprego para as pessoas, né? Deixa eu ver o que mais. E tenho também os trabalhadores que são os chamados temporários, os boias frias. Não sei se esse termo para vocês, que são extremamente jovens, é familiar. Mas para mim é. Boia, a gente fala comida. Ah, vou filar uma boia na casa da minha mãe hoje. Quer dizer que eu vou lá comer. E por que boia fria? Porque eles vinham para trabalhar nessas grandes plantações e levavam a comida em marmita. Então até a hora dele comer, geralmente em péssimas condições, a boia já estava fria, tá? Então é isso que significa o termo. Então vamos dar uma olhadinha nos vários sistemas que eu posso empregar na agricultura. Eu tenho a roça tropical, tá? Que ela é itinerante, principalmente em países desenvolvidos, e vocês vão ver bastante exemplo disso no Sahel africano, que é aquela faixa desértica do continente, tá? Então as pessoas vão lá, plantam na época que cai chuva lá, colheu, beleza, vão para outro local, tá? Porque ali já vai dar seca, vai ficar um grande período sem chuva, então não é mais propício. Então já tem que ir para outro local. Por isso que é itinerante. Tem a agricultura irrigada, tá? Que é em lugares em que eu tenho precipitação sazonal. O que isso quer dizer?
Precipitação, chuva, sazonal é que não é sempre, é esporádico, acontece só de vez em quando. Então, nesses lugares eu vou ter aqui a agricultura irrigada, que é quando a gente fornece a água para a planta, né, artificialmente. Tenho também aqui, ó, o dry framing. O que é isso? É quando é um sistema, principalmente nos Estados Unidos, eles reviram a terra, então a terra seca vem para baixo e eu aproveito aquela camada da terra que é mais úmida, mais propícia para o plantio. Tem o plantation, que é uma herança colonial. É lá dos tempos em que era comum, lembra dos senhores de engenho, lá quando ainda o Brasil, a mão de obra era escrava. Qual que era a característica dessas plantations, principalmente a monocultura? Então, se eu planto soja, se eu planto algodão, planto cana-de-açúcar, eu vou plantar só aquilo. Lembra o que acontece quando eu planto só um tipo de coisa? Com o tempo, o solo vai ficando pobre em nutrientes. Então, precisa que eu use mais fertilizantes, use mais produtos químicos para enriquecer esse solo, né? Qual que é o objetivo da plantation? Principalmente a exportação, tá? E a mão de obra geralmente é temporária. Então, sim, como eles objetivam principalmente o lucro, eles vão lá, vão catar um bando de pessoas pobres e vão falar, vocês vão trabalhar pra gente por 6 meses, te pago aí meio salário mínimo. Essas pessoas, como elas não têm condições, elas se sujeitam a trabalhar nesse tipo de lugar. Hoje em dia, a gente tem uma preocupação maior, a gente tem fiscalização do Ministério do Trabalho e tal, para impedir que isso aconteça. E eu tenho a agricultura moderna, que é a que a gente conhece, que produz, em geral, tudo que nós consumimos. Então, eles fazem uso dos transgênicos, dos agrotóxicos, visam a produtividade e fazem uso da nanotecnologia. Lembra que pertence lá mais ou menos ao setor quaternário, tá? Que é essa questão da pesquisa, de produzir mais em menos tempo e tudo mais. Além disso, não sei se vocês conhecem ou não, eu tenho um tipo de agricultura que se chama jardinagem. Ela ocorre principalmente na Ásia, tá? E precisa, assim, de muita mão de obra, principalmente na plantação de arroz, porque eles ainda, como eles plantam a margens de lagos e tal, eles precisam de muita gente. Então, até que é um jeito legal de se trabalhar a agricultura. Tenho a hidroponia, tá? Que pode usar, que é quando a gente planta na água, então na água ou no líquido. E é nesse líquido que eu vou colocar o meu fertilizante, vou colocar minha adubação e vou colocar também os meus agrotóxicos. Então não se iludam. Nem a hidropônico não é a mesma coisa que orgânico, tá? Tenho as curvas de nível, isso aqui é bem interessante porque eu aproveito o solo que é irregular e planto ali, ó, aonde eu sei que a chuva vai minar, sabe? Eu aproveito a forma natural do local para plantar. Tem o plantio direto, que é sobre os restos da outra plantação. Então eu aproveito aquela palha do milho, que tudo tem época para ser plantado, né? Eu aproveito aquela palha do milho e planto outra cultura ali, tá? Tenho a utilização de máquinas e equipamentos e tenho sistemas de irrigação e gotejamento. Então, tenho sistemas assim, que é um cano com furinho que vai gotejando pequenas gotas de água, né? Para nutrir a planta. Tem um que é por aspersão, que ele vai espirrar a água ali para molhar a planta. E tem por microaspersão, dependendo do tipo de cultura que você está fazendo, precisa de um jato de água mais suave. Daí eu tenho essas duas formas aqui de se irrigar uma planta, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, aqui é o hidropônico, tá vendo? A planta ela não encosta no solo, ela é alimentada através de líquido, principalmente de água, né? Aqui, olha só, eu tenho uma cultura que é de curvas de nível, onde ele aproveita a irregularidade do solo para plantar, tá? E aqui eu tenho uma roça de arroz lá na China, tá bom? Que exigem vários trabalhadores e tudo mais. Outras atividades do espaço rural. Bom, como uma das reclamações é que os vídeos ficaram muito longos e tudo mais, a gente para por aqui. A nossa aulinha do Zoom a gente continua aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Vão pensando, revendo esses conceitos, que tem alguns que são bem parecidos, ótimos para fazer questõezinhas de prova. E eu espero vocês na nossa próxima aula do Zoom, tá bom? Por hoje é só e até mais!